Existe a letra de um cântico que diz: além do pó, mas além do pó, existe uma eternidade. Onde você vai passá-la? Responde que eu quero saber. Preocupação com a eternidade. Eu lembro de um testemunho de um religioso que não tinha a certeza, não sabia se morresse para onde iria a sua alma. Ele começa uma leitura da Bíblia porque ele queria ter esta certeza. Se eu morrer hoje, para onde vai a minha alma? E houve um conflito muito grande, porque em toda a sua religiosidade, ele não tinha, a sua religião não dava esta certeza. E o conflito é que, ouvindo a palavra de Deus, entrava em conflito com a sua crença. E ele rasgava a Bíblia. Mas a sua sede, a sua preocupação pela eternidade era muito maior. E ele voltava à leitura da Bíblia. Após ter tentado ler a Bíblia e ter rasgado mais de 15 Bíblias, não me lembro bem, parece-me que 17 exemplares da Bíblia, ele se rende diante da palavra do Senhor. Ele joga fora toda a sua tradição e abraça a Bíblia Sagrada como sua regra de fé e prática. Mas além do pó, existe uma eternidade para viver. Onde é que você vai passar a tua eternidade? No texto lido no dia de ontem, há a pergunta de um mestre da lei. E a sua pergunta é: que farei para herdar a vida eterna? A pergunta perfeita. Mas esta pergunta não estava relacionada com o seu sentimento. Não havia preocupação com a sua alma, com a sua eternidade. Mas ele estava apenas perguntando para testar Jesus, fazendo uma prova com Jesus. E hoje gostaria de ler um outro texto. Um texto que se encontra no no livro de Atos, capítulo 16. E no verso 27, diz: aí o carcereiro acordou, e quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? A mesma pergunta: o que fazer para herdar a vida eterna? O que é que eu preciso fazer para ser salvo? Ele reconhece que está perdido. Ele está numa situação muito difícil, tanto que ele tenta o suicídio. Ele puxa da espada e quando está para tirar a sua vida, Paulo intervém e diz: não fugimos, estamos todos aqui. Aí ele vai, traz para fora e ele faz essa grande pergunta: senhores, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Reconhecendo que estava perdido, reconhecendo que precisava de salvação. O seu desejo, o seu grande desejo era por salvação. Ele não está apenas fazendo uma pergunta, não são apenas palavras, não apenas uma discussão, não uma discussão doutrinária, uma discussão teológica,
mas é alguém que está sem perspectiva, alguém que está pronto para tirar a sua vida. E este pergunta: Senhores, o que preciso fazer para ser salvo? A mesma pergunta, mas pessoas diferentes. A mesma pergunta, mas os objetivos são diferentes. Um está apenas testando, um apenas está fazendo prova, mas o outro não tem perspectiva, tem necessidade, precisa de salvação, precisa de uma luz. E ele pede luz, ele quer a salvação da sua alma. Qual é a tua preocupação? A tua preocupação é com o presente? A tua preocupação é apenas com o dia de amanhã? Talvez contas, talvez responsabilidades, necessidades na sua casa, necessidades básicas e que você se preocupa? Ou a sua preocupação está relacionada ao futuro? Não apenas a este mundo, não apenas as necessidades deste mundo, mas as necessidades da tua alma, a necessidade de descanso, de paz na sua alma e a certeza de um lar celestial, da pátria celestial, daquele lugar que Jesus Cristo disse que foi preparar lugar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. É este lugar que Jesus foi preparar. É este lugar que devemos desejar. E é esta pergunta que precisamos fazer. É isso que precisamos estar diante da palavra de Deus. A semelhança daquele religioso, mesmo sendo religioso, mesmo sendo um líder religioso, ele não tinha certeza, apesar de toda a sua religião, de toda a sua devoção. Ele não sabia se ele morresse, para onde é que ele iria. E ele foi para a Bíblia, ele foi para a revelação da palavra de Deus, para que ele pudesse ter esta certeza, para que a palavra de Deus pudesse apontar o caminho que ele deveria seguir. E ele deixou a tradição, ele deixou a religião, aquilo que ele lutava tanto para perpetuar, mas agora ele está preocupado com a sua alma, com a eternidade, com a salvação da sua alma. E por isso ele joga fora toda a tradição e se curva diante do Senhor, diante da sua palavra e busca nesse caminho a salvação da sua alma. Que Deus te abençoe nesse dia e que o Senhor traga luz à sua mente e ao seu coração e que você se renda à palavra do Senhor e você siga o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Tenha um bom dia.